Boa noite, galera bonita de Ourinhos. Está no ar mais um Há Controvérsias. E estamos aqui hoje para falar sobre um tema muito polêmico que vem agitando o Brasil inteiro nos últimos meses. É ela mesma, a reforma trabalhista. E para a gente entender mais sobre o assunto, eu fiz aquele vídeo especial de 1 minuto que vocês já conhecem para a gente falar um pouco mais sobre o tema. Roda aí! A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, foi uma iniciativa do governo Getúlio Vargas. Criada no dia 1º de maio de 1943, ela completou 74 anos em 2017 e tinha como objetivo formalizar leis e regras para trabalhadores e empregadores, a fim de proteger os direitos de ambos. Nos últimos meses, vem sido debatida a reforma trabalhista, que prega uma reformulação da CLT. Apesar da polêmica envolvendo o assunto, é sabido de todos que realmente precisamos de algumas mudanças. Mas a questão é, essas mudanças estão sendo feitas de modo que irá continuar protegendo o trabalhador ou apenas irá facilitar a vida dos empresários e seus encargos trabalhistas? A oposição prega que a reforma trabalhista irá causar muitos prejuízos aos direitos do trabalhador. Já quem é a favor dela explica que poderão ser gerados muitos empregos a partir de sua implementação. Por isso, o Há Controvérsias de hoje vai debater o tema e também quero saber, será que a reforma trabalhista é realmente benéfica do modo como está sendo feita? Estamos de volta e para falar sobre o tema eu trouxe 2 convidados que são muito especiais. Boa noite, meninos. Eu estou aqui com o Gustavo Henrique Pascoal, que é procurador-geral do município de Ourinhos e professor da UEMP Jacarezinho e da Estácio de Sá, e também com o professor Luiz Horta, que é professor de História e diretor da APOESP, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada pela participação de vocês. E hoje a gente vai falar de um tema que gera muita controvérsia, né? E para a gente começar sobre isso, vamos começar sobre o dado que vem assustando os brasileiros, o desemprego. Fui eu atrás dos dados e percebi que hoje no Brasil, segundo o PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, temos 13,7 milhões de desempregados. Este dado foi feito agora no mês de maio e é o que tem gerado mais clamor pela reforma trabalhista. Ou isso aumenta ou isso diminui. Eu vou começar com o nosso querido professor, que é sindicalista, e talvez possa falar com uma propriedade diária. O que você acha sobre a reforma nessa questão do desemprego? Falar de desemprego e colocar isso na costa do trabalhador, né, que é o que a reforma trabalhista está fazendo, é uma coisa absurda para nós dos sindicatos, né, da CUT, da Intersindical, da Conlutas, enfim, de todas as centrais sindicais. Porque desemprego, você cura esse mal com desenvolvimento econômico. E esse governo, o que nós estamos percebendo, governo ilegítimo, aliás, para nós, ele não tem feito aquilo que seria a lição de casa, que é o investimento na produção. E me parece que a classe empresarial também aproveita esse momento, né, as elites econômicas, né, do país, para aproveitar essa brecha para tentar derrubar uma série de direitos que nós sabemos que há mais de 100 anos, né, o trabalhador vem lutando para conseguir que essas mudanças, né, que nós tivéssemos direito, né, também dividido entre empresário e trabalhador. Então, o que nós estamos vendo hoje é se aproveitar um período, né, de crise econômica, que é uma crise também mundial, não é uma crise específica do Brasil, mas aqui ela está sendo talvez maior por conta de um governo que não foi eleito pela população. Não há um plano de governo, não é um governo que foi eleito com um projeto de governo apoiado e aprovado pela população, muito pelo contrário. Sim. E, Gustavo, partindo já do lado que você está nas vias judiciais, eu gostaria de saber, existe aquele mito, né, que se diz que o Brasil é campeão em processos trabalhistas. Você que está lá mais próximo disso, qual é a realidade? Há muita má-fé do trabalhador ou do empregador? Na sua opinião, como que está hoje em dia isso? Bom, boa noite, Bia. Obrigado pelo convite. Professor Horta, uma honra reencontrá-lo.
Na verdade é o seguinte, isso é um grande mito. O Brasil, na verdade, é parte da cultura do próprio brasileiro, né? O professor Horta sabe disso. O brasileiro tem a cultura da judicialização dos seus conflitos, né? Nós não temos no Brasil uma cultura de conciliação, uma cultura de tentativa extrajudicial de solução dos conflitos. Tratando em termos mais simples, o brasileiro, se ele não vir a sentença e a assinatura de um juiz, ele não confia em nada mais além disso. Então, há sim um número excessivo de demandas, né? Existem demandas que realmente precisam ser levadas ao judiciário e demandas que talvez pudessem ser resolvidas de outras formas, mas como eu disse antes, pela cultura que nós temos no Brasil de solução judicial dos conflitos, essas demandas vão parar no judiciário. A CLT, por exemplo, ela prevê formas de solução extrajudicial dos conflitos. Por exemplo, as comissões de conciliação prévia, que nunca foram implementadas corretamente, né, professor? A CLT prevê que essas comissões podem ser formadas pelos sindicatos, pela empresa, por empregados e empregadores em conjunto, né? E essas comissões seriam formadas por empregados e por empregadores para evitar esse número exacerbado de demandas. Isso nunca foi implementado, né? Então, exatamente por essa cultura de conflito que a gente tem no Brasil. Então, existe um número muito grande de demandas, existe realmente, mas não que essas demandas sejam movidas por má fé do trabalhador ou por qualquer outra coisa que não seja a cultura do próprio brasileiro de levar os seus conflitos ao judiciário. E uma outra questão é porque no Brasil nós temos uma justiça especializada em conflitos trabalhistas, né? Então, por nós temos essa justiça especializada em conflitos desta natureza, é que também aparece essa enormidade de conflitos judiciais trabalhistas. Sim. E na sua opinião, você acha que a reforma vai acabar solucionando essa demanda ou vai acabar ficando elas por elas? Pelo contrário. O professor Horta Propriedade disse aqui que a reforma não é a solução, né, para os problemas. Não se resolve um problema econômico com lei. Isso nunca deu certo e não vai dar de novo, né? Os conflitos vão aumentar, os conflitos vão continuar, na verdade, na mesma proporção que eles sempre estiveram, né? E principalmente por um adendo à reforma, né? Uma reforma que saiu um pouquinho antes, já está aprovada, inclusive, que é a reforma da terceirização, não é? Que propagou-se que isso regulamentaria as profissões, que isso criaria mais empregos e diminuiria o número de conflitos trabalhistas, o que não é verdade, né? Eu como advogado da Fazenda Pública, eu posso te dizer com propriedade que a terceirização ela tende a aumentar o número de conflitos trabalhistas levados à Justiça do Trabalho. Sim. E voltando agora para o professor, que é sindicalista, com essa reforma e a lei da terceirização tal, se resvalou muito nos sindicatos, que é a principal entidade hoje em dia que protege os direitos do trabalhador. E a principal coisa que aconteceu foi a extinção da obrigatoriedade de contribuir com o sindicato. Como que isso vai afetar o trabalhador e o sindicato, professor? Olha, para nós do movimento sindical, a questão da contribuição sindical, ela não está em primeiro plano, não. Querem vender para a sociedade que o sindicato está preocupado com a questão da contribuição sindical. Uma boa parte dos sindicatos hoje sobrevive não com a contribuição obrigatória, com o imposto sindical, mas com a filiação do sindicato, que é o caso do nosso, da POSP, por exemplo, é que nós, desde a fundação do sindicato, nós abrimos mão do imposto sindical, nós nunca recebemos o imposto sindical, e nós temos 190 mil sócios no estado de São Paulo, quer dizer, o maior sindicato da América Latina. Quer dizer, o sindicato, a preocupação do sindicato é a garantia de direitos. É óbvio, né, que uma mudança dessa, por exemplo, a extinção, como ocorreu agora, com a aprovação e a sanção dessa lei do imposto sindical, muitos sindicatos de categorias menores vão sofrer, mas vão se adequar a essa nova situação e vão sobreviver. E eu acho que se a classe empresarial, né, essas elites econômicas, elas acreditam que isso vai forçar a extinção, né, ou a redução do poder do sindicato nas negociações, vai ser muito pelo contrário. O sindicato agora ele vai sair à luta, ele vai atrás do trabalhador. Olha, B, nós acreditamos
que essa reforma ela favorece única e exclusivamente o empregador. Assim, o trabalhador ele foi excluído totalmente desse processo. Tá? E nós, como membros, né, do sindicato, das centrais sindicais, enfim, todos, né, nós vamos estar na luta aí a partir de agora, muito mais forte, ao contrário do que muitos pensam. A nossa preocupação, reafirmando, não é com o imposto sindical, não. É com a redução de direitos que nós tivemos com essa reforma. Entendi. Bom, gente, o primeiro bloco está ficando por aqui e já já a gente volta para continuar debatendo sobre esse assunto. Não sai daí e curte nosso intervalinho, é 1 minuto. Estamos de volta com o Há Controvérsias. Hoje eu estou recebendo o Procurador-Geral do município, o Gustavo Pascoal, e o professor Luiz Horta, que é diretor da APOESP de Ourinhos. Gente, eu vou chamar agora para uma enquete que a gente fez com o pessoal na rua. A gente foi perguntar qual que era a opinião deles sobre a reforma trabalhista. Dá uma conferida e vê o que você acha. Você é a favor ou contra a reforma trabalhista? Eu sou a favor, porque a reforma trabalhista, hoje, ela dá o poder do empregado e do patrão realmente falar a verdade perante a justiça do trabalho. Sou contra porque eu acho uma tremenda patifaria com o povo brasileiro, cara. Do trabalhador principalmente, né? Então é questão de governo golpista, uma situação que vai deixar mais 20 anos para corrigir ou mais. Nós somos a favor da reforma trabalhista. Existem alguns pontos de divergência, mas a proposta em si é muito interessante. Realmente é uma lei que ela ficou arcaica com o tempo, é necessário se fazer ajustes, mas é preciso também ponderar alguns pontos que ficaram negativos. Ela passa a ser interessante a partir do momento que ela se iguala aos grandes países e traz benefícios de facilidade de se ajustar à realidade do Brasil hoje. Sou contra, porque eu acho que é uma reforma que está sendo feita muito às pressas, numa urgência do governo de querer aumentar o seu Ibope, né? O mais importante é que ela tira muitos direitos dos trabalhadores realmente, né? Direitos que demoram muitos anos para serem adquiridos, serem conquistados. E para ver uma reforma, eu acho que precisa ter mais debate, mais discussão, né? Eles fazem isso muito às escuras. Na verdade, eu acredito que a gente está pouco esclarecido sobre essa reforma, né? Eu sei que, assim, da maneira que ela foi feita, toque de caixa, pelas pessoas que foram feitas, pelo pouco tempo do debate, acaba sendo uma reforma meio duvidosa, né? Em algumas situações é complicada, mas em outras o trabalhador prefere. Por outro lado, ficam faltando algumas coisas aí que realmente causam prejuízo ao empregador. Enquanto os países estão melhorando a importância da gravidez, da gestação saudável, a gente está meio que na contramão disso tudo, né? Bom, como a gente pôde notar, parece que a população está meio dividida ainda, né? Foram 2 pessoas a favor, 2 pessoas contra e um que ficou no meio termo. Eu acho que uma coisa que resume bem essa indecisão é porque as pessoas não sabem muito bem o que é a reforma trabalhista. Eu vou citar alguns pontos aqui, aí depois eu vou perguntar para vocês a opinião de vocês. Bom, vamos lá. Algumas mudanças que vamos ter. Agora podemos ter acordos coletivos sem a presença do sindicato, correto, professor? Temos também o parcelamento das férias anuais, coisas que a gente já viu acontecendo, mas que não há uma regulamentação sobre isso. A mudança de jornada de trabalho, que pode ser de 48 horas, hoje em dia é 44. Isso não é obrigatório, se eu não me engano, correto? O intervalo de almoço passa a ser o mínimo de 30 minutos, correto? A regulamentação do pessoal que trabalha em casa, que é o home office. Como a gente citou no bloco anterior, o fim da contribuição sindical obrigatória. A regulamentação da terceirização, que foi uma lei aprovada antes da reforma. E também uma outra que tem gerado muita polêmica, que é a questão das mulheres grávidas ou lactantes num ambiente insalubre de trabalho. Mas eu vou falar sobre isso mais específico depois. Eu gostaria de saber do Gustavo Pascoal, nosso procurador aqui do município, quais são os aspectos positivos que essa reforma vai trazer? Bom,
É até difícil a gente a comentar a respeito de aspectos positivos, né? Nós conversávamos um pouquinho sobre isso. Mas ela tem alguns aspectos interessantes, principalmente na parte processual, né? Algumas dúvidas antigas que nós tínhamos acabaram sendo resolvidas pela reforma. Por exemplo, a questão da prescrição, da intercorrente no processo do trabalho, que era algo que se tinha uma dúvida tremenda, né? Que é a prescrição que acontece na fase de execução do julgado. Como assim? Nós temos processos trabalhistas que estão há 10, 20, 30 anos na Justiça do Trabalho sem solução, não é? O Supremo Tribunal Federal dizia que a Justiça do Trabalho poderia reconhecer a prescrição desses processos. E o Tribunal Superior do Trabalho dizia que não. Então a reforma veio agora e diz que sim, que pode ser reconhecido, obviamente não nos casos em que não se localizam bens do devedor, não é? Nesses casos o processo vai continuar correndo, senão há prejuízo para o trabalhador, para o exequente. Isso é uma questão positiva, né? Resolveu-se essa dúvida que vinha de longa data, né? Nessa briga do STF com o TST, isso está resolvido. Uma outra coisa bastante interessante, ao meu ver, obviamente, que foi a regulamentação do artigo 11 da Constituição Federal, que é a regulamentação da chamada comissão de fábrica, né? A Constituição Federal prevê a comissão de fábrica desde 1988, isso nunca havia sido regulamentado, que é a possibilidade dos trabalhadores formarem comissões dentro da empresa e promoverem negociações diretamente com o seu empregador. É até uma questão, porque estão mais próximos, né? Como é que isso vai funcionar, nós ainda não sabemos. Mas nos Estados Unidos isso existe há muitos e muitos anos. Isso foi regulamentado agora no Brasil. Um outro ponto positivo que eu enxergo, professor, é a questão da regulamentação do trabalho em casa, né? Que o projeto chamou de teletrabalho, usando a denominação da doutrina portuguesa, né? Em Portugal se usa essa expressão teletrabalho e foi utilizada aqui. Que esses trabalhadores que exercem suas funções em casa, o conhecido home office, né? Ficavam muito no limbo, né? Não se tinha muita coisa a respeito deles, a não ser a regra do artigo 6º da CLT. E agora não, agora com a regulamentação, esses trabalhadores sabem exatamente como deve funcionar o seu trabalho. Então tem algumas coisas interessantes. Os prazos agora, os prazos processuais passam a ser contados em dias úteis, como já veio da reforma do Código de Processo Civil 2015, isso também vai se aplicar ao processo do trabalho agora. Alguns pontos a reforma algumas dúvidas a reforma acabou resolvendo, existem alguns pontos positivos, mas veja que não são pontos específicos em relação a direitos do trabalhador, que aí fica um pouco difícil de fazer a defesa. Até quanto a isso, eu gostaria de saber do professor Horta. Na sua opinião, professor, qual que são os piores prejuízos que serão causados por essa reforma trabalhista? Olha, para nós, assim, o pior ponto para nós é difícil até estar falando, porque são muitos pontos negativos, né? A questão do acordado sobre o legislado dentro que a reforma prevê, quer dizer, aquilo que se acordar dentro da empresa ter prevalência sobre aquilo que a lei determina, isso para nós é um retrocesso assim absurdo, né? É uma coisa inimaginável até a apresentação desse projeto pelo governo e agora a lei, né, aprovada. Você tem outras situações também, como por exemplo a questão do trabalho terceirizado, que já havia uma lei, agora nessa reforma, essa terceirização ela aparece. Isso para nós também é algo absurdo, a gente tem sofrido isso, né, na atividades fins, né, dentro do Estado, agora também atividades meios, atividades fins, quer dizer, tudo você pode estar terceirizando e talvez até a quarteirização ela vai acabar acontecendo. Outra coisa também é a pejotização que a reforma prevê. Quer dizer, você pode contratar dentro da tua empresa o funcionário, pessoa jurídica, para exercer funções. Os empresários já usavam esse artifício antes, só que o trabalhador ele tinha condições de recorrer à justiça, né? E a justiça existe para isso, né? Eu acho que não há um acúmulo de ações na justiça do trabalho. É que o nosso empresário ele sempre foi muito criativo, né, na forma de burlar a lei. Então agora isso passa a ser regulamentado dentro dessa reforma, quer dizer, as pessoas podem usar isso. Enfim, Bia, são muitas coisas que estão aí na reforma que ela só prejudica o trabalhador.
Não existe assim como a gente dizer qual que é a mais prejudicial, então, né? Não, porque todos os pontos da reforma, elas foram pensadas em retirada de direito. É óbvio, por exemplo, alguns pontos, como por exemplo, o trabalho que era executado em casa, isso faltava regulamentação. Nós não somos contra as reformas. Aliás, a CLT de 1943, nos seus mais de 900, acho que, se não me engano, 922 artigos, todos esses artigos, eles foram modificados ao longo do tempo. Há um discurso totalmente errôneo que a CLT é ultrapassada, que a CLT ela é produto, né, lá do varguismo, que a CLT ela vem lá da Carta del Lavoro, né, do Mussolini, mas isso, ao longo do tempo, ao longo da história, praticamente quase toda a CLT ela foi modificada. Me parece que acho que só 10%, um pouco até menos, isso eu vou da falar CLT, ainda sobre isso. Eu vou trazer um dado bem CLT, especial. Ela se mantém original. O restante todo foi modificado e foi se adequando ao tempo. Tá? Então, hoje, por exemplo, aliás, até os sindicatos aí nos últimos anos, o que vinha batendo, por exemplo, em mudança na CLT seria a redução da jornada de trabalho para gerar mais emprego, que é o que em outros países tem ocorrido. Né? E aqui no Brasil, infelizmente, não. Está indo na contramão, né? Só um detalhe interessante, Bispo, me permite, dentro do que o professor Horta está falando, a questão da terceirização, por exemplo, a Rússia, recentemente, o governo russo recentemente proibiu a terceirização na Rússia. Não é questão de proibir em alguns pontos, não. A terceirização é proibida totalmente na Rússia. O Brasil vai na contramão. E o discurso aqui no Brasil de que a terceirização vai gerar mais empregos, vai acabar com a informalidade e que o governo vai arrecadar mais tributos em relação a isso, o primeiro-ministro da Rússia, aliás, o ministro do Trabalho da Rússia disse o seguinte: nós acabamos com a terceirização porque justamente o governo não arrecadou mais, os postos de trabalho não aumentaram e a informalidade aumentou. Então, quer dizer, só para contribuir dentro do que o professor Horta está dizendo, o Brasil vai na contramão. Enquanto que o governo russo proibiu a terceirização, com o mesmo discurso o Brasil regulamentou. E ainda, Bia, só também um detalhe interessante, nesse aumento de tempo de trabalho que se propõe, né, dentro dessas mudanças, se a gente olhar um pouquinho para o Japão, o número de suicídios que você tem e de doenças do trabalho no Japão é uma coisa absurda. E justamente o Japão que é colocado como exemplo onde o trabalhador pode fazer mais hora extra, pode trabalhar mais. Sim. Bom, gente, o segundo bloco está ficando por aqui, apesar de ter muito papo para a gente falar ainda, por isso que você não deve sair daí, que o terceiro bloco já está voltando. Obrigadão, tchau, tchau. Estamos de volta com Há Controvérsias. Hoje eu estou recebendo o Gustavo Henrique Pascoal, procurador-geral do município, e o professor Luiz Horta, diretor da POSP, o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo. Gente, um assunto que a gente estava finalizando o segundo bloco foi aquele mito de que a CLT nunca foi alterada desde quando o Getúlio Vargas implantou ela. Isso a gente sabe que não é verdade, né? Eu e as minhas pesquisas, eu sempre falo, vou criar um bloco só disso. Que, na verdade, foram pelo menos 53 leis, decretos ou medidas provisórias que alteraram a CLT desde que ela foi criada. Isso já faz 74 anos, como eu disse lá no vídeo. Só que uma coisa que a gente estava conversando aqui no intervalo é que tem pontos em que ela não mudou nada ou que apenas atualizou o texto, correto? Correto. E aí eu citei o FGTS, o 13º salário, o seguro-desemprego, que são pontos que não vão mudar de jeito nenhum. Quais são as outras coisas que não vão mudar? Bom, esses pontos são os mais reticentes. O projeto não permite alteração, né? Seguro-desemprego, fundo de garantia. Você citou aí também a questão das férias, né? E do FGTS, né? Na verdade, o que a lei vai permitir que se negocie diretamente com o empregador, até é importante, não se trata de um acordo coletivo, mas de um acordo individual entre empregado e empregador, são questões de cunho econômico, né?
Então, são questões de salário, são questões salariais, basicamente, intervalo, né? E questões como horário de entrada, horário de saída, são essas questões que vão poder ser negociadas. Direitos previstos na Constituição Federal, como o fundo de garantia, como intervalo, como questões de saúde e segurança do trabalho, essas questões não vão poder ser negociadas, até mesmo porque a lei não poderia alterar o texto constitucional. Até conversar com o professor Luiz Horta aqui no intervalo, professor, tem 2 pontos aí que eu acho que são graves, que vão poder ser negociados e não se levou em consideração, que são questões de saúde e segurança. Uma delas é a questão da redução do intervalo para o mínimo de 30 minutos por negociação. Hoje, a CLT só permite a redução do intervalo quando há refeitório na empresa e desde que haja autorização expressa do Ministério do Trabalho, né? A partir disso, não, essa redução vai poder ser feita por negociação individual, desde que se respeite o intervalo mínimo de 30 minutos, quando se sabe que para uma jornada superior a 6 horas, o intervalo mínimo é de 1 hora, né? Essa questão não é uma questão salarial, é uma questão de saúde e segurança do trabalho. Então, isso fatalmente vai gerar problemas. E a outra questão é a questão da classificação da atividade insalubre. Isso também vai poder ser feito por negociação, o que é um verdadeiro absurdo, né? Então, se o perito definir que a empresa tem um grau máximo de insalubridade, por acordo individual, isso pode ser reduzido para médio ou mínimo, sem nenhum apoio técnico ou científico. Isso é um verdadeiro absurdo. Para mim, são os 2 pontos mais graves do negociado sobre o legislado, como o professor Horta comentava. Esses são os 2 pontos chaves aí que não poderiam ter passado. Até para fazer uma correção, galera, no segundo bloco eu me confundi aqui na hora da leitura, e não é que o acordo coletivo não precisa mais do sindicato, não, isso pelo contrário, precisa sim. São os acordos individuais entre patrão e empregado. Nesse não será mais necessário. Mas enfim, voltando no que a gente estava falando, a questão da insalubridade. O tema que tem gerado muita controvérsia, pelo menos nas últimas semanas, dias, que eu tenho acompanhado com amigos nas redes sociais, é a questão da mulher grávida ou lactante na insalubridade. Aí eu gostaria de saber a opinião do professor Horta. Como que isso vai ser fiscalizado? Como que isso vai ser cuidado para que ela não tenha? Porque como o Gustavo disse, agora se entra num consenso sobre o que é insalubre ou não, ou qual é o grau de insalubridade. Como que vai se cuidar dessa mulher grávida? Esse é um grande problema dessa reforma, dessas mudanças. A precarização do trabalho, ela está praticamente em todos os pontos dessa reforma. E a questão da mulher, né, da gestante, desse período, né, dizer aquilo que pode ou não essa mulher o local onde essa mulher pode trabalhar, se isso é insalubre ou não, olha, isso a ciência ela já coloca, a medicina já coloca. Alguns defendem essa mudança porque conta, olha, mas as enfermeiras que trabalham em hospitais, que não, se elas deixarem de trabalhar naquele período, naquele local, aquilo vai trazer prejuízo financeiro para ela. Olha, se vai trazer prejuízo, se traz prejuízo na questão da insalubridade, você tem que buscar resolver o problema desse prejuízo e não criar condições para que essa mulher, né, para que essa trabalhadora exponha o seu filho, o seu futuro filho, a riscos e a ela mesma. Então, essas mudanças que foram feitas, elas são totalmente inadequadas, absurdas, tá, legalmente. A gente vai estar lutando contra elas, contra tentar mudar isso daí. O governo Temer diz que ele vai propor algumas mudanças através de medida provisória para tentar equacionar, tentar resolver esses problemas. Mas pelo que nós vemos na base do governo, isso também não vai funcionar. Parece que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que se for essas mudanças para lá, ele vai recusar. Sim. Né? Então, quer dizer, como é que faz? Se aprova uma lei que prejudica o trabalhador, que prejudica principalmente a mulher trabalhadora, e você não pode alterar, você não pode mudar? É o que a gente nota, né? Como o Gustavo disse anteriormente, você também disse anteriormente, está indo na contramão da tendência do mundo, né? A gente
sabe que é necessária uma reforma trabalhista, sabe que do jeito que estão algumas coisas até são prejudiciais mesmo, mas do modo como está sendo feito, sem ter um amplo debate, sem ter uma ampla explicação para o povo brasileiro, também não vai dar certo. Porque, a maior dúvida que eu tenho e que eu vejo que os meus amigos têm são em relação aos encargos trabalhistas. Como que vai ficar isso agora? Questão, eu estava até falando assim, não vai ser mexido, mas eu queria saber, como que vai continuar a questão de INSS, FGTS? A mesma coisa, não muda nada. Essa parte de encargos, aí é que é o ponto. Aí é que é o ponto. Aí que é interessante, que o professor Horta pode complementar o que eu vou dizer aqui. No Brasil, o empresário brasileiro, isso é geral, o empresário brasileiro ele não vê o seu empregado como investimento. Ele vê o seu empregado como despesa. Esse é o grande problema. Diferentemente do que a gente vê em outras culturas, né, professor? O empregado aqui, ele é tido como despesa. O empregador não põe na cabeça dele que se ele tiver um empregado saudável, feliz e ganhando bem, ele vai ter lucro, ele vai ganhar bem, ele vai ter mais resultado. Isso é uma questão tão óbvia, né, professor? Que se o empregado estiver contente na empresa, ele estiver com a sua saúde assegurada, com seus direitos assegurados, ele vai trabalhar melhor, ele vai trabalhar bem, ele vai trabalhar com carinho para aquela empresa. Mas o empresário brasileiro não tem essa visão, ele enxerga o empregado como despesa, o empregado para ele é uma grande despesa. Então, na verdade, o grande vilão do empresariado brasileiro não é o trabalhador, esse é o ponto. O empregado, se você fizer a conta, mais de um terço, cerca de um terço ou mais até do que o empregador paga para o empregado, fica para o Estado. É vertido em contribuições tributárias. Então, o empregador brasileiro ele prefere pagar tributos do que pagar o empregado. Então, precisava se eleger um vilão dessa história toda. Então, como é difícil você jogar esse cargo de vilão para o poder público, você elege um vilão, que é o direito do trabalho. É mais ou menos isso que a reforma fez. E não é só isso, isso já vem sendo debatido há muitos anos, né? A reforma só implementou. Esse é o ponto principal. Enquanto o empregador brasileiro não enxergar que ter um empregado é um investimento e não uma despesa, sim, nós vamos ter essa eterna luta entre capital e trabalho que não tem fim, é uma luta que não tem fim. Sim, e também é uma questão de que acha-se, né, muito, de que a reforma trabalhista vai economizar os custos do patrão com o empregado. Não vai. Não tem, não há economia, e ela é uma reforma burra, inclusive. Desculpa o burra, mas na realidade, o que acontece? Você retira direitos, você precariza o trabalhador, você adoece esse trabalhador, você reduz o ganho desse trabalhador, que agora pela reforma também o salário mínimo ele deixa de ser ou o salário da categoria deixa de ser o mínimo que o trabalhador pode receber. Pode estar recebendo menos que isso. Quer dizer, se você abre mão do mercado de consumo interno do país, esse país vai se desenvolver como? As empresas vão se desenvolver como? Entendeu? Então, é uma coisa absurda. Em nenhum lugar do mundo, pelo menos que a gente tem observado, essa opção ela foi feita, a não ser em regimes fechados, né? Talvez queiram tornar o Brasil a China, né? Falam muito da China, os norte-americanos, né? Usam muito a China para produzir seus produtos lá, vender, falam muito mal da China, mas usam a China porque o direito do trabalhador é precarizado. Eles querem o quê? Reduzir o trabalhador nosso, quer dizer, o brasileiro a mesma situação, quer dizer, a situação mínima, esse trabalhador sem saúde, sem salário, mercado interno não existe. Prejudica o grande empresário, prejudica o médio empresário e leva à falência o pequeno empresário. Sim. E que gera desemprego. Total. Bom, gente, a controvérsia está ficando por aqui. Hoje o papo foi muito produtivo. Eu gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês dois. Eu acho que a gente conseguiu debater de uma forma muito abrangente o assunto. E se vocês quiserem dar algum recado, alguma coisa, fiquem à vontade. Só agradecer o convite, uma grande honra participar do programa, uma iniciativa muito bacana, parabéns, obrigada. Bia, parabéns a toda a produção do programa, uma iniciativa muito legal, porque a população ainda tem muita dúvida a respeito
da reforma, né? Existem muitos pontos ainda obscuros, né? Infelizmente a gente não conseguiu esclarecer tudo, né, professor? Mas fica aí alguns esclarecimentos, algumas dicas. E obrigado pelo convite mais uma vez. Eu também agradeço, Bia, Gustavo, né, pela presença. Sempre um prazer, prazer estar é com meu. você conversando. E dizer que a PUESP está à disposição, eu estou à disposição de vocês, sempre que precisarem. Infelizmente o tempo realmente é muito curto, a gente teria muita coisa para falar da reforma, mas eu acho que é importante a população, ela está ouvindo, né, outras vozes contrárias àquilo que a grande mídia tem propalado. Enfim, propaga-se coisas que nem sempre é a realidade. Eu acho que esse espaço é um espaço importantíssimo para os cidadãos orienses. Parabéns. Obrigada, gente. Bom, então é isso. O Há Controvérsias de hoje está ficando por aqui e a gente agora vai se encontrar só na quarta-feira que vem. Muito obrigado para você que está aí em casa assistindo pelo GRP-TV ou pelo Facebook. Continue assistindo a gente. Um beijo, até mais!